Oi, oi. Meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. O Daniel vai já aumentar o volume do microfone. E enquanto ele faz isso, a gente vai dando já continuidade àquilo que nós nos propomos. Eu peço que os irmãos já se coloquem no texto, mais uma vez, que é o texto de Marcos, para que a gente possa partir daí, de onde estamos parados há algum tempo. O texto de Marcos, tá? Eu só quero lembrar os irmãos que ainda há pouco o nosso querido irmão que passa o slide para nós, o Rafael, falou que a gente pode ter algum problema quanto à questão da passagem do slide. A gente está com um problemazinho ali no computador, então pode ser que dê algum problema. E como é ao vivo, ele disse que o problema já foi sanado, o microfone já veio também. Como tudo é ao vivo, a gente precisa ajustar algumas coisas. O Daniel estava ainda há pouco aqui, ele precisa voltar para o seu lugar, precisa tirar o celular do bolso, precisa arrumar, e aí a gente entende que os irmãos compreendam esses detalhes que a gente faz para fazer o melhor para o Senhor. Meus irmãos, como eu falei para vocês, a gente está parado nesse texto de Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19. Nós estamos fazendo algumas colocações sobre aqueles que o Senhor chamou, foram os apóstolos. E nós estamos aqui já há alguns dias, eu diria que há alguns domingos, analisando alguns perfis. Na semana passada nós tivemos com um apóstolo e hoje nós daremos continuidade a falar sobre Filipe. E diante de tudo aquilo que nós temos visto, eu acredito que os irmãos já perceberam a grandiosidade do Senhor, da forma como Ele conduz todas as coisas. E eu penso que isso precisa ficar muito claro para nós, para que continuemos a viver neste mundo que eu sempre, ao me referir sobre ele, eu penso em um mundo em completo caos, que se de alguma forma nós perdermos a esperança no Senhor, nós mergulharemos também naquilo que o mundo está envolvido. Eu acho que está com uns 15 dias que eu falei aqui para os irmãos com um certo pesar de que perdemos um colega da primeira igreja batista em Viana. Foi o Adonis, foi vice-moderador da igreja, era um jovem de mais ou menos 40 anos de idade. E esse jovem deixou uma menina, eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que esteja com uns 7 a 8 anos de idade. Ontem, esse faleceu de câncer. Ontem nós perdemos um amigo e irmão, o Charlie Rabelo, que também deixou algumas crianças. No caso do primeiro, o primeiro era professor, concursado do estado do Maranhão. E eu fiquei principalmente pensando sobre a ausência do pai na formação da menina. Sobre o Charlie, que eu ainda era mais chegado ainda com ele, era um profissional liberal, um fotógrafo daqueles bem bons, ele fez trabalho para a gente, fazia, eu acredito que uns 20 anos que nós nos conhecíamos. E a última vez que nos vimos, infelizmente, por causa da distância e das constantes mudanças que ele, às vezes, voltava para Viana, às vezes ia para São Luís, havia desencontros. No período de férias, faz 2 anos, ou faziam 2 anos que nós tínhamos nos visto pela última vez. E nos fotografamos, foi um momento muito bom. Ontem mesmo eu estava, e depois que soube da notícia, fui ver o nosso histórico, inclusive sobre a última vez que nós nos vimos, a conversa que nós tivemos, inclusive o pedido de desculpa que ele nos fez por não poder nos atender tão bem quanto queria. A gente foi num ambiente de trabalho dele, estava trabalhando na época em casa com delivery, tentando, diria que a sorte lá em Viana, com um negócio novo, e a gente foi ali provar. Ele sempre estava entregando, mas a gente foi no ambiente dele de trabalho na casa, mesmo assim nos deu a completa atenção. Charlie faleceu de Covid ontem, depois de alguns dias internado, deixou um menino
de mais ou menos, eu acredito que esteja com 13 a 14 anos de idade, e uma criança de 3 anos de idade, mais ou menos. E como um profissional liberal, eu fiquei imaginando como é que a Jenny irá viver a partir de então, quanto a questões financeiras, mas principalmente o fato daquelas crianças crescerem sem um pai que era aquele cara extremamente carinhoso como o pai. Se você tiver a oportunidade de um dia ver o Facebook do Charlie, você vai ver o tempo todo ele lá com as suas crianças. Esse tipo de coisa, de fato, a gente pensa que vai envelhecer como uma pessoa que faz parte do nosso ambiente, do nosso ciclo, ou círculo de amizade, e aí de repente vem um vírus e leva a pessoa. E aí a gente fica pensando em várias situações, em várias coisas. Mas a Bíblia sempre vai nos levar a concluir que o Senhor tem em suas mãos o controle de tudo. E quando a gente fala sobre os apóstolos aqui, a gente percebe que aqueles 12 homens, ou eu até mesmo colocaria, já porque conhecemos o final da história, 11 homens, que de fato foram aqueles que o Senhor revolucionou o mundo através de suas vidas, tirando já Judas. Parecia um negócio tão pequeno à vista dos grandes homens da sociedade judaica daquela época, mas a gente, como já sabe o final da história, a gente consegue imaginar ou contemplar a grandeza de Deus agindo em coisas que para nós aparentam ser coisas pequenas. Até o momento em que nós estamos, as pessoas brigam politicamente sobre vacina e inclusive sobre a questão da origem do vírus. Precisamos lembrar que nós estamos diante de um Deus soberano, que independentemente daquilo que aconteceu, independentemente de nós sabermos de fato da verdade, haverá um momento de prestação de contas, e aqueles que porventura estejam por trás de alguma coisa maligna prestarão contas com o nosso Deus. Eu acho que esse tipo de coisa nós precisamos a cada dia cultivar em nossas mentes. Hoje mesmo eu estava comentando com a minha classe de discipulado, falando sobre alguns atributos de Deus, principalmente sobre os atributos que são naturais apenas a Deus, que dentro do contexto teológico, ou termo teológico, a gente utiliza atributos naturais a Deus, ou atributos incomunicáveis. Um deles, é um dos que nós mais falamos aqui, que é a onisciência de Deus. A nossa mente é tão limitada, eu dizia para eles hoje pela manhã, que até mesmo os fatos que aparentemente nós achamos que sabemos, às vezes nós não sabemos. Às vezes a gente assiste a televisão e acha que a televisão nos disse a verdade sobre um assunto, mas quem está transmitindo a verdade sobre esse assunto são seres humanos, que têm as suas tendências de defenderem aquilo que acreditam como verdade. Você lê um jornal, que é o que eu mais gosto de fazer, até mesmo porque no jornal lido eu seleciono aquilo que eu quero ler de informação, e a gente tem lá um ser humano que de alguma forma está escrevendo aquilo que ele acha ser correto, ele está emitindo a opinião sobre um fato. Você lê um livro e de repente você vê alguma coisa. Atualmente eu tenho lido muitos livros de ateus, e inclusive até há pouco tempo atrás eu escrevi que uma coisa que me espanta muito é que alguns ateus que atualmente eu tenho lido sobre eles, ou materiais deles, são mais crentes do que alguns cristãos. Existem alguns cristãos que atualmente têm escrito algumas coisas, e eles são cristãos progressistas. E eu tenho lido sobre livros de alguns ateus que são favoráveis à família de acordo com o que a Bíblia coloca. E eu me espanto às vezes quando eu vejo um cristão progressista e um ateu conservador. Parece que são peças que o diabo nos prega,
infelizmente. Esse mundo que nós vivemos, esse mundo que muitas vezes nós precisamos ler algo, por exemplo, ler um livro escrito por um ateu, pegar aquilo, selecionar aquilo que de fato nós vemos que é uma verdade, ou pegar um material de outra pessoa, ler e chegar às nossas conclusões direcionadas pelo Senhor. Acredito que o Senhor está em tudo. Eu não consigo, por exemplo, ver o mundo secular sem a atuação do Senhor. Eu não consigo. Eu acho que nós precisamos espiritualizar tudo o que existe em nosso meio. Se você é um cristão que está vivendo nesse mundo, onde você perde um amigo em determinado momento, e acontece esse tipo de coisa que infelizmente tendem a nos deixar tristes, às vezes um colega seu perdeu alguém, e as brigas que a gente tem percebido aí, questões ideológicas, e você acha que esse mundo, você consegue diferenciar o espiritual, ou dizer que aquilo é só secular e não é espiritual, ou aquilo é só espiritual e não secular, eu acho que você está um pouco distante do Deus da Bíblia. A gente percebe que o Deus da Bíblia tem um controle sobre todas as coisas, e não existe nada que o ser humano possa fazer que a gente possa chegar hoje e dizer, não, isso aqui é só secular, isso aqui é só político, isso aqui não tem a ver com espiritualidade. Eu acho que as pessoas têm, infelizmente, reduzido algumas coisas, e não tem, como eu tenho tentado dizer para os irmãos, nós precisamos olhar para o mundo e lê-lo a partir daquilo que as Escrituras nos dizem. Nada que acontece nesse mundo é por acaso, inclusive o Senhor fala sobre isso, fala inclusive sobre os fios de cabelos que a gente perde durante o dia, a folha seca ou qualquer tipo de coisa. Nós precisamos avaliar muito bem. E aquilo que temos falado para vocês, diante de toda essa ladainha que estou dizendo aqui, quando a gente olha para a vida dos apóstolos, a gente percebe como é que o Senhor faz as coisas. Aparentemente coisas pequenas, Ele transforma as coisas em coisas grandes. 12 homens, a gente vai citar aqui que pelo menos 7 eram pescadores. Atualmente são os homens, ou pelo menos eu poderia colocar, os homens mais famosos que já pisaram nesse mundo, depois de Jesus Cristo. Foram esses 7 pescadores, e os outros que nós iremos depois colocar as suas posições. Eu peço mais uma vez, se você coloque no texto, Marcos capítulo 3, do versículo 13 em diante. Nós temos, para aqueles que estão nos visitando, eu quero fazer a leitura do texto hoje todo de novo. O texto diz assim: Jesus subiu ao monte, chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, que é o que nós iremos ver o perfil dele hoje, Bartolomeu ou Natanael, vocês vão ver em outras passagens bíblicas, ele tinha esses 2 nomes, Mateus, Tomé ou Levi, vocês vão ver Levi em um outro momento, em Marcos fala sobre Levi também, sobre Levi, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas, o Iscariotes, o que o traiu. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós. Pai, Tu sabe, conforme eu havia falado aqui, nós temos uma visão bem reduzida desse mundo. E até mesmo aquilo que nós achamos que sabemos, às vezes nós não sabemos. Às vezes alguém nos fez crer em uma coisa que não é a verdade. Isso eu não me refiro simplesmente a questões políticas, mas também a questão da religião. Tudo o que o homem produz por si só é lixo, é refúgio, não vale nada sem o Senhor. Esse mundo, segundo a Tua palavra, jaz no maligno.
E os homens ainda não se autodestruíram, porque o Senhor tem o controle desse mundo. E tem uma igreja aqui, que o Senhor zela por ela. E eu sei que alguns desses que fazem parte dessa igreja estão aqui esta noite. Talvez, Pai, existem pessoas aqui que não fazem parte dela e nunca irão fazer, mas estão aqui porque esta noite precisam ouvir uma palavra, um aviso de que serão condenados, porque os seus corações continuarão pervertidos, apesar de ouvirem a tua palavra, apesar de ouvirem avisos constantes do Senhor. Nosso Deus, espiritualize as nossas mentes, nos faça entender como o Senhor compreende este mundo. Não permita que religiosidade ou qualquer outro tipo de coisa limite a nossa mente. Não permita principalmente que nós mesmos, como os maiores e piores inimigos que temos, venham fazer isso em nós. Limitar a nossa mente para não termos uma visão espiritual sobre o mundo, mas principalmente sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, eu menciono neste momento a Jenny e aquelas duas crianças que ficaram, aquelas duas crianças que nunca mais nesta vida verão o Charlie. A esposa que neste momento com certeza sofre a perda. Nosso Deus, que a certeza de que ele está bem, a certeza de que ele está desfrutando de algo maior do que as misérias que nós temos visto neste mundo, possa confortar o coração de todos. Como somos pecadores e como temos a tendência a sermos incrédulos. Às vezes, quando temos uma grande perda, Satanás utiliza isso para colocar fagulhas de incredulidade que podem gerar um ateu. Eu te peço que isso não aconteça com aquelas crianças. Que o Senhor se faça presente em seus corações, que dê a certeza de que haverá um reencontro se eles em vida seguirem o mesmo caminho que o seu pai. Não permita que Satanás se aproveite da morte de um servo do Senhor. Não permita que isso aconteça. Eu te peço, Pai, que esse acontecimento possa, na verdade, redundar no encontro que essas crianças precisam ter contigo, no renovo de fé que aquela que hoje nós apelidamos de viúva precisa ter. E eu te peço que cuide deles, Pai, enquanto eles estiverem neste mundo, e que cuide também de várias famílias que nesses tempos que vivemos, tempos difíceis, perderam. Eu dizia aqui domingo passado, algumas famílias perderam o principal provedor. Nós ouvimos e lemos nos jornais que a miséria se reacendeu em nosso país. A gente ouve e também lê de economistas de que o resultado ou o fim dessa pandemia será mais miséria. Existem aqueles que enriqueceram muito. Esses laboratórios que encontraram
dizemos a cura para essa doença, que estão produzindo vacina ou que estão vendendo insumos. Existem muitas pessoas que ganharam com isso, Pai. Até agora, a nossa mente está limitada e é provável que continue limitada para entendermos tudo aquilo que está acontecendo. Por isso, inclusive, é bom até não opinarmos sobre tantas coisas que não sabemos. Enquanto ficamos atirando ou até mesmo discutindo sobre isso, sobre o que de fato aconteceu, que possamos colocar a nossa confiança em Ti, de que por mais que não saibamos até o fim desta curta vida sobre o que aconteceu, mas o Senhor sabe, e vai haver um momento em que todos os homens que passaram por esta vida e não tiveram um encontro com o Senhor prestarão contas daquilo que fizeram neste mundo. Isso nunca passará diante daquele que é justo, daquele que é o juiz de toda a terra. Reacenda esse sentimento a cada dia em nossos corações. E não permita, eu te peço, não permita que a nossa esperança seja reduzida, a nossa visão ideológica, política ou até mesmo religiosa. Porque o nosso rei não é deste mundo. Ele mesmo disse que o seu reino não era deste mundo, porque se fosse, ele teria tido o poder de chamar legiões para que elas impedissem a sua morte. O nosso rei morreu na cruz para estabelecer um reino dentro de nós, e esse reino nós carregaremos enquanto vivermos nesta terra. Nos coloque isso a cada dia como um sentimento genuíno, para que não venhamos nos apegar àquilo que os homens oferecem como solução, homens pecadores. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Meus irmãos, conforme eu já falei para vocês, semana passada nós falamos sobre André, como tenho dito, e repito, André era mais um homem comum que entrou para a história, porque também se submeteu a Cristo. E como temos feito constantemente, apresentamos um resumo dos destaques que fizemos. O primeiro que fizemos sobre André na semana passada foi que André era um homem que trabalhava nos bastidores. Com isso nós destacamos que André contentava-se em ser um homem de bastidores, daqueles que não aparecem muito, todavia o seu trabalho faz toda a diferença. E aí nós apresentamos algumas passagens que a Bíblia coloca, que a Bíblia descreve, em que André tem um lugar de fala ou é descrito por alguém. O segundo destaque que fizemos foi André, um homem que conhecia o valor de uma alma. E quando falamos isso, fundamentamos essa ideia com algumas questões. E uma delas foi que o seu primeiro ato como discípulo de Jesus foi levar o seu irmão, ou eu disse, para levar o seu complicado irmão para Jesus dar um jeito nele. E desde que começou a levar gente a Jesus, André nunca mais parou. Ele só parou quando partiu deste mundo. Ele não apenas falava de Jesus às pessoas, a gente viu isso, mas também facilitava o acesso daqueles que procuravam Jesus. Citamos uma passagem em que André é fundamental para que as pessoas tivessem acesso a Jesus. Eu disse para os irmãos que indivíduos que agem assim como André agiu em vida, são motivados pelo valor que uma alma possui para eles. Eles têm uma visão próxima da visão que o próprio Senhor tem daquele que amou o mundo de uma forma tão grandiosa que morreu por esse mundo em pecado. O terceiro destaque que fizemos sobre André foi André, um homem que procurava outras alternativas.
Se algo não dava certo, ou se algo aparentava que não iria dar certo, não tinha uma solução, André pensava em algo diferente. E aí eu disse para os irmãos que enquanto seu amigo Filipe fez as contas de quanto seria suficiente para alimentar tanta gente, a gente daqui a pouco vai voltar a esse texto, porque iremos falar sobre Filipe, então o texto fala sobre os dois, a atitude dos dois. Enquanto Filipe ficou fazendo as contas, André apontou, mesmo que não tivesse tanta fé, apontou para uma matéria-prima, que foi justamente a matéria que Jesus utilizou para fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Até mesmo os melhores homens de Deus, eu disse para os irmãos, são pegos desprevenidos, porém, o que fará a diferença é como nós nos comportamos diante das demandas diárias. Uns concluem que não há nada a se fazer diante de uma situação aparentemente sem solução, já outros fazem tudo o que podem para resolver aquilo. Como André, apresentam alternativas e as colocam nas mãos de Jesus para que ele defina os resultados. Esse é um breve resumo daquilo que enfatizamos sobre a vida de André. Hoje nós iremos falar sobre Filipe. Embora, eu acho que aqui foi o apóstolo que falamos sobre mais questões positivas até o momento, André. Hoje nós iremos falar sobre Filipe. Nós não temos muitas coisas boas para falarmos sobre esse homem. O que nós sabemos é que ele cumpriu a sua missão. Isso a história nos mostra, mas os relatos que temos na Bíblia sobre ele não são tanto animadores. E eu quero começar logo a falar sobre esse homem. Eu não sei se vocês perceberam, o título que eu dei para Filipe foi Apóstolo Filipe o Pessimista. É justamente isso que a gente percebe sobre ele nesses textos. E aqui eu quero ler inicialmente para os irmãos esse texto que está diante de nós. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Essa é a única coisa positiva que nós temos aqui sobre esse homem na Bíblia. É o fato dele ter sido vocacionado por Cristo, e depois ele ter apresentado alguém a Jesus. O primeiro destaque que quero fazer sobre Filipe, é este: Filipe, um homem que aguardava a chegada do Messias, que é um aspecto positivo sobre ele, para depois, de alguma forma, detonarmos o camarada. Olha só, Filipe nasceu por volta do ano 3, depois de Cristo, na cidade de Betsaida. O que eu tenho dito para os irmãos, os apóstolos todos eram homens novos. Eu espero que no último dia que nós chegarmos aqui para fazermos a exposição sobre os apóstolos, nós tenhamos alguns jovens com essas idades que eu queria que vocês viessem, eu queria chamá-los à frente. Nós temos aqui um homem que nasceu por volta do ano 3 depois de Cristo. Isso faz de Filipe com uma idade de mais ou menos 27 anos quando Jesus o chamou. Então era um homem novo também. Mas, provavelmente, se você for lá no Google Imagens, você vai ver um homem com uma imagem de mais ou menos uns 40, 50 anos de idade, como discípulo de Jesus. O seu nome era de origem grega e significa aquele que gosta de cavalos. Então, aqueles que têm o nome de Filipe, têm por obrigação gostar de cavalos. Tá bom? É brincadeira. Na verdade, o meu nome significa aquele que veio da França e eu não tenho nem vontade de ir lá. Como judeu, com certeza Filipe tinha um nome judaico. Mas assim como André, que falamos na semana passada, nós não conseguimos encontrar um nome judaico
para esse homem. A Bíblia não fala sobre nada acerca de um possível nome. A Bíblia fala sobre os outros, e nós inclusive colocamos aqui para os irmãos, mas sobre Filipe nós não temos nada, apenas amigo de cavalos, ou aquele que gosta de cavalos, que é um nome de origem grega. Por que nós temos apenas isso como informação sobre o seu nome? A gente pode se remeter ao século IV, que foi ou aconteceu um período histórico em que Alexandre, que chamamos de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, dominou a região da Grécia. Ele era da Macedônia, então fez um enorme domínio ou expansão nesse período da região da Grécia. E aí, o que acontece com isso? Depois desse período, os gregos se espalharam pela região do Mediterrâneo, e um dos objetivos de Alexandre era helenizar o mundo. Seria transportar a cultura grega daquela região para o mundo todo. E a gente poderia dizer que o objetivo dele era que o mundo só tivesse um único idioma, e esse idioma fosse o grego. E aí você vai para Gênesis capítulo 11 e vai perceber que esse foi o primeiro homem da história que tentou desfazer aquilo que Deus fez como punição lá no evento, o episódio da Torre de Babel. Talvez seja por isso que ele tenha vivido tão pouco tempo. No auge do seu reino, ele morreu de uma febre. Dizem, eu não acredito que tenha sido. Ainda não temos ali. Outra coisa que iremos colocar para os irmãos, eu acho que já dá para ir, né, Rafael? Essa aqui, provavelmente Filipe era um judeu helenista, como muitos judeus daquela época que haviam adotado a cultura e língua grega. Essa é uma possibilidade, e principalmente por conta de algumas questões que ainda iremos colocar para os irmãos aqui, e principalmente sobre o evento onde os gregos vão lá procurar Filipe, para que pudessem ter uma audiência com Jesus. Outro destaque que fazemos há fortes indícios de que ele fosse também um pescador. Se estivermos corretos nessa nossa afirmativa, já falamos anteriormente, do grupo dos 12, ao menos 7 homens eram pescadores. São eles, só para repetir, os pescadores que temos dos apóstolos: Pedro e André, que eram irmãos; Tiago e João, que eram irmãos; os amigos Filipe, Natanael e Tomé. Então nós temos Jesus Cristo chamando 7 homens que tinham a mesma profissão. Outro destaque: é provável que Filipe frequentasse a mesma sinagoga que os 4 irmãos apóstolos, os primeiros que nós citamos. Jesus escolheu homens com fortes laços de amizade, tanto pela infância quanto pela profissão. Os outros que nós iremos falar depois de Bartolomeu ou Natanael, nós vamos perceber que alguns há fortes indícios de que inclusive eram até parentes de Jesus. Então são homens que têm ligações entre si. E eu coloco aqui para os irmãos que Jesus, como ninguém, entendeu que amigos e não rivais poderiam mudar o mundo. Mais uma vez, eu acho que isso deveria chamar a nossa atenção. Jesus, como ninguém, entendeu que amigos e não rivais poderiam mudar o mundo. Isso quer dizer muita coisa para nós. Desde que Jesus veio ao mundo e estabeleceu uma liderança para que essa liderança mudasse o mundo, quantas e quantas igrejas não já foram divididas por conta de rivalidades? E a gente vai olhar para o grupo dos 12, vamos perceber que haviam ligações, laços de amizade entre eles. Esses aqui cresceram juntos, frequentando a mesma sinagoga, e Jesus pega lá e diz: são vocês, são amigos e não rivais. Além disso, além desse fato ser algo natural que a gente vai percebendo nas leituras bíblicas que vamos fazendo, nós temos vários ensinos de Jesus falando
ou colocando lá como uma assinatura, como um fundamento de que essa amizade deveria ser muito mais estreita ainda, para que o mundo viesse a crer que Jesus é o Senhor. E nós falamos sobre isso no ano passado. Nas 4 listas dos apóstolos, Filipe aparece na mesma posição. Esse é um ponto importante. Ele sempre é o 5º da lista. Eu falei aqui anteriormente para os irmãos que existem pessoas que mudam de uma lista para outra. Nós temos, por exemplo, João aparece às vezes em uma posição diferente. Nós citamos também André em uma posição de Filipe diferente. Nós falamos também que Tiago aparece às vezes em uma posição diferente. Só quem não mudou até agora, o que não tinha mudado de posição, era Pedro, que aparece sempre como o primeiro em todas. E aí nós chegamos aqui a Filipe, o 5º. Ele é sempre o 5º em todas as listas. Inclusive é sugerido que ele é o chefe de um agrupamento, daqueles que seguem, daqueles que estão depois dele, de um grupo depois dele. Há essa possibilidade. Outro destaque que quero fazer para os irmãos é: nós não podemos confundir Filipe com outro Filipe, que na verdade é o diácono e evangelista que é citado no livro de Atos. Algumas pessoas confundem João, o apóstolo João, com João Batista. Eu já vi crente, assim, daqueles que nasceram na igreja, que achavam que quem tinha escrito o evangelho de João foi João Batista. E que eu precisei conversar com a pessoa e explicar para ela alguns detalhes. E aí é importante que quando nós formos fazer a leitura do livro de Atos, e tem um Filipe lá, a gente não ache que esse Filipe seja o Filipe apóstolo. Não tem nada a ver. Um lá é diácono e evangelista. Esse aqui é apóstolo do Senhor. Os sinópticos, outro ponto. Isso aqui é apenas introdutório sobre ele. Os sinópticos não dão muitas informações sobre esse apóstolo. Eles apenas citam o nome de Filipe na lista. Mais uma vez, os sinópticos são os 3 primeiros evangelhos que têm relatos semelhantes. Quem de fato nos fala sobre Filipe é João. João é quem relata algumas cenas para nós em que Filipe aparece tendo um lugar de fala. Ele é citado e algumas de suas falas são escritas. Ele disse isso. Então é a partir de João que nós vamos ver o discurso de Filipe e de alguma forma, através do seu discurso, descobrir o seu perfil. Por isso nós começamos com a sua conversão. Quando Jesus Cristo disse, segue-me, ele seguiu. Quando ele foi com o seu amigo e disse que ele encontrou o Messias e o seu amigo o seguiu. Então é com base nisso que nós iremos pensar um pouco sobre o perfil desse homem. Eu penso que já deu para notar, repetindo aqui novamente, que nenhum dos apóstolos possuíam perfil semelhante. Eles não eram iguais. Eu diria que havia léguas entre o perfil de cada um. Eles todos eram diferentes. Inclusive os próprios irmãos. Há um abismo tremendo entre Pedro e o seu irmão André. Eu disse aqui para os irmãos, isso precisa ficar muito claro em nossas mentes, porque às vezes o que nós pensamos? Nós queríamos ter uma igreja com todas as pessoas iguais. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente olha para a nossa casa e pensamos que nós poderíamos ter filhos iguais. A gente vai para um relacionamento e a gente acha que a pessoa tem que ser igual a gente, gostar das mesmas coisas que nós gostamos. O tempo todo nós queremos colocar as pessoas dentro de uma caixa que satisfaça os nossos desejos, que fique de acordo com o nosso mundo, o mundo em que nós imaginamos como deve ser. E aí a gente vai olhar para Jesus aqui, aquele que de fato conhecia o coração do ser humano. A Bíblia o tempo todo vai dizer que Jesus conhecia o coração do homem.
e que inclusive não era necessário que ninguém dissesse para ele aquilo que estava no coração do homem, porque ele conhecia. Então, o ser humano, Deus, Jesus, que pisou neste mundo, ao escolher líderes, ele escolheu só gente diferente uma da outra. Mas às vezes nós queremos escolher todos iguais. Meus irmãos, Jesus decidiu transformar este mundo com homens comuns e com perfis diferentes. É isso que eu poderia concluir para os irmãos aqui. Nas cenas em que João narra sobre Filipe, percebemos que ele era um homem burocrata. Ele era um burocrata. Nós ainda iríamos falar um pouco mais em uma divisão destinada apenas para falarmos sobre isso. Para Filipe, as coisas só poderiam ser feitas se tudo estivesse no devido lugar ou se tudo estivesse favorável. Se ele havia planejado uma coisa, essa coisa tinha que acontecer exatamente do jeito que foi planejado. Esse perfil que a gente vai perceber desse homem na Bíblia. Havia um abismo tremendo, eu diria, entre Pedro, o primeiro da lista, e Filipe, o quinto dessa lista. Eu gostaria que você voltasse para casa pensando sobre isso. Conforme o texto que lemos sobre seu chamado, Filipe juntou-se a Jesus logo no início de seu ministério. Se você for fazer uma leitura do capítulo 1, que é um capítulo muito importante para compreendermos sobre os apóstolos, você vai perceber que ele se junta a Jesus logo no início de seu ministério, e em seguida ele convida Natanael, ou Bartolomeu, para que pudesse se juntar a ele, que será o da próxima semana. Esse fato demonstra uma coisa sobre Filipe. Apesar de irmos enfatizar sobre o ser burocrata, nós temos aqui algo diante de nós. Havia um anseio pela chegada do Messias. Apesar de Filipe ser de ser o burocrata, ele tinha mesmo assim um anseio pela chegada do Messias. Na verdade, esse sentimento passou a fazer parte da vida dos judeus depois do período do exílio. Todos os homens que viveram entre o retorno da Babilônia e o século I, que é o período em que nós estamos tratando, deveriam imaginar assim: será que ele virá em minha geração? Hoje nós pensamos da seguinte forma: será que Jesus vai vir ainda em minha geração? Ele vai retornar? Naquela época as pessoas pensavam: será que ele vai vir na minha geração? Filipe era um desses homens, ele pensava sobre isso. E ele almejava, ele tinha um anseio profundo pela chegada do Messias. Com o domínio romano sobre a região da Judéia, já citamos aqui, quando Pompeu foi chamado para resolver um problema entre parentes judeus e que Roma dominou aquela região, esse sentimento acendeu mais ainda no coração das pessoas, principalmente no coração das classes mais baixas da sociedade judaica. Aqueles homens ficaram imaginando o tempo todo que o Messias poderia chegar a qualquer momento. E Filipe era um desses. Filipe era um de tantos os que estudavam a lei de Deus e aguardavam a chegada do Messias. E quando ouviu dizer que João Batista pregava no deserto, viu nele um lampejo da presença do Messias. Isso está muito claro quando ele convida o seu amigo. Diz: olha, encontramos o Messias, aquele que a lei fala sobre ele. Ele chegou. Isso significa dizer que ele estava antenado com a história do seu povo, e tinha o anseio no coração pela chegada do Messias. Por essa razão, ele foi tão solícito quando Jesus disse: segue-me. Ele o seguiu. A sua alegria e certeza era tão grande que ele não pôde guardar só para si, e foi logo dizer ao seu amigo que ele havia encontrado. E aqui eu quero encerrar essa primeira parte citando John MacArthur sobre aquilo que ele fala sobre isso. Ele diz assim: parece que invariavelmente quando alguém torna-se um verdadeiro seguidor de Cristo, o primeiro impulso dessa pessoa é querer encontrar um amigo
e apresentá-lo ao Senhor. Deveria ser assim. Alguns têm vergonha, mas o correto é fazer isso aqui, apresentar ao Senhor aqueles que fazem parte do nosso contexto. Conhecer Cristo é uma novidade que deveríamos o tempo todo querer dizer ou ter a alegria de informar para as pessoas que nós amamos. E Filipe era esse cara, apesar de ser aquilo que nós iremos tratar sobre ele. Filipe, um pessimista. O texto diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Essa é a sua resposta. O texto já nos diz que Jesus queria pô-lo à prova. Jesus tinha alguma coisa a ensinar a esse homem, e é por isso que a pergunta é dirigida a ele. Outros textos, inclusive textos que citamos semana passada, que relatam essa história, em que Filipe não é relatado esse lugar de fala de Filipe, o texto vai dizer que todos estavam dizendo: Senhor, mande o povo embora, porque não tem jeito. Mas aqui, João vai nos dizer que o chefe, aquele que estava direcionando aquilo que os outros apóstolos estavam pensando, era justamente Filipe. E por isso destacamos que o burocrata já tinha feito um breve levantamento e concluiu que 200 denários não seriam suficientes para resolver o problema. Em suma, a sua conclusão é que não havia nada a ser feito. Simplesmente, Senhor, não tem como resolver. O que ele disse? Um denário era a diária de um trabalhador comum naquela época. Quando Filipe faz essa soma aí, ele está dizendo que 8 meses de salário de um trabalhador comum não era suficiente para comprar um pedaço de pão para aquelas pessoas. Essa é a resposta que ele dá a Jesus. Eu fiz uma soma aí, daria por baixo, eu acho que 12 mil reais hoje. O texto vai falar que eram 5 mil homens. Mas se a gente for fazer as contas, a gente vai perceber que provavelmente haviam pelo menos 15 a 20 mil pessoas ali. E é justamente por isso que Filipe naufragou diante da solução. Há um fato, eu acho que vocês sabem, ou pelo menos lembram, que Judas era o tesoureiro de Jesus. Quando falarmos sobre Judas, a gente vai lembrar sobre isso. Mas quando vemos Jesus fazendo tal pergunta a Filipe, achamos que era perfeitamente possível que ele ocupasse uma espécie de posição em que ele era o administrador. Ele tinha com certeza uma função de talvez pegar o dinheiro, ou até mesmo administrar com o próprio Judas a alimentação de Jesus e os demais, diariamente, das ofertas que eram recebidas. Essa é uma explicação, uma possível explicação, para explicar aí por que Jesus faz a pergunta a ele, além da lição que Jesus queria dar àquele homem. Ele era algo como responsável por cuidar dessa alimentação. O burocrata, a gente vai destacar que só ficou no número de pessoas presentes. A única coisa que ele conseguiu ver foi justamente isso. João nos diz que eram 5 mil homens, mas talvez fossem 20 mil, ou talvez fossem 15 mil, ou até mesmo mais, contando com as crianças e as mulheres. John MacArthur vai dizer algo interessante sobre isso. Ele diz, Filipe, ele está falando sobre Filipe, sabia matemática demais para ter um espírito de aventura. Ele era aquele cara pé no chão.
eu avaliei, fiz o levantamento e simplesmente, Senhor, não dá. Não tem como. Os números não batem, então nós não temos como fazer nada. A melhor coisa a se fazer é despedir essas pessoas. Eu diria, irmãos, que Filipe afogou-se em sua matemática e esqueceu completamente do que Jesus já havia feito até o momento. Foi isso que aconteceu com ele. O pessimista ficou afogado lá e não conseguiu ver outra solução que não fosse mandar as pessoas. E aqui a gente quer lembrar, o homem que um dia alegrou-se de ter encontrado o Messias e logo compartilhou com o seu amigo, não conseguiu alegrar-se por ver uma multidão diante de Jesus. Porque os seus cálculos não permitiram que isso acontecesse. Tudo que o seu coração via era impossibilidades. Mas Jesus queria ensiná-lo de que quem o serve não pode ver esse mundo através de uma visão de impossibilidades. Foi Jesus quem escolheu o organizado Filipe. É isso que nós temos colocado aqui, foi Jesus que escolheu. Esse cara aqui era um camarada muito organizado. Porém, ele queria ensiná-lo que o excesso de organização ou de burocracia pode não dar espaço para a fé. Às vezes, nós nos vangloriamos por sermos organizados demais, por sermos bem controlados naquilo que fazemos. Mas quando a gente olha para esse cara aqui, parece que o Senhor quer nos mostrar alguma coisa. Parece que o Senhor escolheu este cara para mudá-lo, para esfregar na nossa cara que o excesso de burocracia ou o excesso de organização pode prejudicar a fé. Eu não entendo que o Senhor chamou Filipe apenas para ser algo em si mesmo e acabasse ali. Ele queria que nós entendêssemos isso como cristãos. Há momentos em que nós, como cristãos, ou até mesmo como igreja, nos encontramos diante de um mar de impossibilidades e que nós precisamos colocar isso diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não vejo alternativas. Apesar da organização que tenho, eu não consigo ver nada além disso. Por isso, me faça enxergar alguma coisa. Um homem que está ou vive com base naquilo que nós temos deste cidadão, é um cara que não vai experimentar Deus em sua plenitude. Jesus tinha algo a fazer através daquele homem, mas antes disso ele precisava ser ensinado disso. Antes de subir, essa lição tinha que ser aprendida por Filipe. E aqui quero colocar outro fato que eu acho que é interessante, que é esse Filipe, um homem sem ousadia. Olhem só o que João nos diz sobre ele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Nós usamos esse texto aqui quando falamos sobre André, mas precisamos utilizar o texto para falarmos sobre Filipe. A pergunta que fica aqui é: por que Filipe não foi lá fazer isso? Por que ele precisou de André? Quando nós lembramos sobre a história de André, a gente vai perceber por que ele procurou André. E quando nós olhamos a história do próprio Filipe, o perfil dele, a gente vai perceber que ele estava dentro da burocracia. Esta passagem nos mostra um pouco mais do caráter desse apóstolo.
E aí o que nós colocamos é o seguinte: sendo um homem que seguia protocolos, ao que parece, Filipe não sabia lidar com assuntos que fugiam de seu cronograma diário. Se fugiu, e lascou. Eu não tenho como resolver isso só. Podemos dizer também que ele fazia muito bem o seu trabalho, porém, se pintasse algo novo, fora do script, já era. Ele não tinha como resolver. Essa era a sua natureza. Não podemos afirmar com certeza, mas há duas possibilidades pela qual os gregos falaram com Filipe para conseguir uma audiência com Jesus. A primeira delas, que eu coloco aqui para os irmãos, é a seguinte: talvez eles fizeram isso porque entenderam que Filipe era o mais helenizado. Quando eu me refiro ao termo helenizado, eu estou dizendo, era o cara que tinha mais aspectos de influência, ele era mais influenciado pela cultura grega. Até o seu próprio nome. E dizem que ele era o mais helenizado de todos, era mais influenciado pela cultura grega. Talvez tenha sido isso. O segundo ponto era por ser o administrador de Jesus. Já que Jesus pergunta para ele: e aí, Filipe, como é que a gente vai alimentar esse povo? E não pergunta para o tesoureiro, é provável que ele fosse o administrador. Ele era o cara da comissão de finanças da igreja, irmã Eunice. Sabendo dessa informação, os gregos imaginaram que Filipe seria a pessoa ideal para levá-los até Jesus. No entanto, conforme o protocolo que Filipe seguia, não incluía gentios nesse protocolo para serem apresentados a Jesus. E aí a gente pode imaginar por que ele pensou dessa forma. Por que ele teve que chamar alguém para auxiliá-lo a fazer isso? E alguém com o perfil de André, o perfil daquele que tem a alegria de apresentar as pessoas a Jesus. Olhem só o que Jesus já havia dito. Certa vez, Jesus diz assim: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Filipe deve ter ouvido isso, e aí de repente os gregos chegam lá. E aí, o que eu vou fazer? Se o próprio Jesus já disse que não é para a gente se dirigir aos gentios, ele não pôde fazer uma leitura do texto. Jesus está dizendo que não era para eles irem lá, mas os caras vieram, e aí como é que eu vou fazer? Ele não conseguiu pensar dessa forma como André pensou. Jesus também tinha dito assim, isso é Jesus dizendo, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não sabemos, mas talvez isso aconteceu com Filipe. Quando viu os gregos, com certeza Filipe deve ter lembrado do que Jesus havia dito. Sem ter ousadia para tomar uma decisão sozinho, ainda que não tivesse mandado os gregos irem embora, Filipe foi até André. E aí a gente poderia concluir que, se algo desse errado, a culpa seria de André. Ele veio, eles vieram, eu não sabia o que fazer, eu fui com aquele que poderia dizer alguma coisa, e ele chamou André e foi lá. Existem pessoas que trabalham muito bem nos seus empregos, inclusive na igreja. Mas tem pessoas que, apesar de fazerem um trabalho tão bem, só fazem as coisas se tiver uma espécie de babá. Se pintar algo que não estava dentro do script, conforme André, ou conforme Filipe aqui, eles não fazem, e eles não sabem sair dessa situação. Esse tipo de indivíduo é muito limitado para trabalhar para o Senhor, para as demandas que o servir ao Senhor neste mundo podem apresentar.
eu estava ali pensando justamente sobre isso. Eu fiquei imaginando um burocrata como pregador, e eu já vi. Eu me lembro muito bem de um pastor, que amo bastante. Ele disse que no seu tempo de seminário, tinham uns norte-americanos que eram professores, e eles ensinavam a aula de homilética. A pessoa preparava um sermão e tinha que fazer uma prova final, pregando um sermão. E os norte-americanos diziam até como tinha que ser as primeiras palavras ao pregar. Naquela época eles falavam assim: o jovem seminarista do 4º ano chegava e dizia: abrais as vossas Bíblias no texto de, vamos usar, Marcos capítulo 4. Tinha que ser assim. E os outros todos faziam da mesma forma. E esse pastor, em sua irreverência, chegou e disse: boa noite, meus irmãos, eu peço que todos abram as suas Bíblias no texto tal. E o norte-americano ficou super chateado porque ele não fez conforme estava. Tinha que ser abrais. Se fosse Filipe, seria muito bom. Filipe era esse cara que faz tudo conforme foi mandado. Ele não tinha ousadia de ir além disso. Mas, meus irmãos, ele só estava lá porque o Senhor queria dar um jeito nele. Significa dizer que aqueles que servem ao Senhor, que ainda não têm ousadia, o Senhor pode fazer algo em suas vidas. Nós sabemos que Filipe morreu pelo Senhor, iremos falar sobre isso no final. E ele só morreu por conta do Evangelho, por causa de seu Senhor, porque o Espírito de Deus transformou a sua vida nesse sentido, e ele foi além dos limites de sua vida comum. Quarto destaque que faço sobre Filipe, para a gente ir para casa, é esse aqui. Quando eu estava diante desse texto, a Leoneide estava comigo, do meu lado, e que eu li esse texto, eu ri. Eu ri e lamentei. Eu fiquei pensando o que Jesus pensou naquele dia. E eu sinceramente fiquei imaginando, se eu fosse Jesus, eu tinha dito: não, cara, não tem jeito para vocês, eu vou embora. Como diz a Glória, a irmã Glória, eu vou levantar os meus pés daqui e vou embora, eu vou deixar, vocês não entendem nada. Olhem só o texto. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus estava prestes a ser crucificado, e o cara ainda faz essa pergunta. E ainda interrompe o que Jesus está dizendo. Jesus respondeu, e aqui que eu fiquei pensando, ele diz assim: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Meus irmãos, já havia se passado 3 anos desde que Filipe se juntou a Jesus. Ele estava entre os mais privilegiados homens que já existiram na face da terra. E aqui eu colocaria uma exclamação: isso mesmo, eu acredito que os apóstolos foram os homens mais privilegiados que já pisaram nesta terra. E Jesus vai dizer que muitos morreram querendo ver esse dia. Alguns no primeiro século viram Jesus, viram o dia de Cristo, mas os apóstolos viram, conviveram
Eles conviviam com Jesus 24 horas. Deus estava na terra e eles estavam com Deus. Eu conversava sobre isso com a Leoneide, sobre esse texto, e ela diz, mas teve algumas pessoas que viram Deus também. E foi muito boa essa observação que ela fez, porque eu pude pensar sobre outro fato. Eu disse, pois é, viram. E eu me lembrei justamente de Moisés. Moisés viu. Durante 40 dias ele teve manifestações gloriosas de Deus. Durante 40 dias. Depois ele desceu, algumas coisas aconteceram. E elas aconteciam e desaconteciam. Mas quando a gente vai olhar para os apóstolos, o dia em que Deus esteve na terra, eles praticamente conviviam 24 horas com Ele. Inclusive, a Bíblia, o Novo Testamento vai dizer que aqueles que viveram com Jesus, inclusive nós que conhecemos Jesus através dos evangelhos, através da sua revelação por meio dos evangelhos, agora vemos Deus diferente de Moisés. Nós vemos um Deus sem venda. Moisés, quando entrava na tenda, o texto vai dizer, ele tirava um véu que estava, quando ele saía, ele precisava esconder. Mas esses homens viam Deus face a face, conversavam com Ele, viam o que Deus estava fazendo como um milagre, sentavam e comiam com Deus. Por isso eu diria para os irmãos, eles sim foram os homens mais privilegiados que já pisaram na face da terra. Muito mais do que os que nós conhecemos, os famosões, que morreram acreditando que Cristo viria um dia. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, a gente vai ver lá a galeria dos heróis da fé, como a gente já definiu como tema. Você vai perceber ali que esses homens foram para lá, principalmente porque eles viram o dia de Cristo. Eles morreram acreditando plenamente que o Salvador viria. Os apóstolos viram o Salvador. Eles sentaram, comeram e beberam com o Salvador. Por isso eles eram privilegiados. Entretanto, o privilégio de viver com o Senhor, praticamente 24 horas, ver seus milagres e ouvir os seus ensinos, parece que não foi suficiente para Filipe. Assim como parece que não é suficiente para alguns de nós, que vivemos hoje, e que temos visto algumas coisas que Deus faz. De acordo com o seu protocolo, ele precisava ver o Pai, para que todas as suas dúvidas fossem sanadas, é isso que ele diz. Ao final de 3 anos, Jesus ensinando, dizendo inclusive que o Pai está nele e ele no Pai, Filipe diz, Senhor, eu quero algo mais. Eu quero ver o Pai. É essa questão que eu quero. E aí, as minhas dúvidas serão todas sanadas. Eu digo para os irmãos que aquele foi um dos piores dias de Jesus aqui na terra. O grande momento de sofrer e levar sobre si os nossos pecados estava se aproximando. Eu diria para os irmãos que um misto de ansiedade e medo tentavam tomar conta de nosso Senhor. E quando eu digo isso, eu não estou cometendo uma heresia. A gente olha para o Getsemane e vê o que aconteceu com Jesus, principalmente quando a gente leu, ou quando a gente ler Lucas, a gente vai perceber como é que Jesus está. E aí, de repente, eu diria que um miserável desse, depois de 3 anos, diz, Senhor, eu quero mais uma coisa, me mostra o Pai, e eu vou acreditar. É de rir um negócio desse. A gente vê o tom melancólico quando Jesus responde a Filipe. O capítulo 14, que eu gostaria que você depois desse uma lida, inicia com Jesus dizendo que eles não tivessem medo. Jesus começa dizendo para eles, olha, tenham um bom ânimo, tenham coragem de enfrentar aquilo que está por vir. É isso que ele diz.
Pois na casa de seu pai, ele diz, na casa do meu pai, há muitas moradas. Há moradas para todos vocês. E aí ele diz, eu vou na frente preparar um lugar para cada um de vocês. De repente, ele foi interrompido, lá o texto diz que ele foi interrompido por Tomé, que perguntou assim, Senhor, nós nem sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? Aqui eu estou fazendo a tradução livre. Jesus respondeu o seguinte, eu sou o próprio caminho. E acrescentou, se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. O versículo 7 diz isso. Como se não bastasse a pergunta de Tomé, Filipe fez, eu diria que a mais tosca de todas, ou a mais tosca ainda, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, conforme a gente já leu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois, tradução livre, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Me parece que há um tom, eu disse, há um tom melancólico em Jesus agora. 3 anos não foram suficientes para Filipe ver Deus Pai em Jesus. E só faltavam poucas horas para Jesus morrer e ressuscitar. Faltava pouco tempo e parece que não foi suficiente. E aqui eu quero perguntar para vocês o seguinte, quais as chances de um homem como Filipe ser um fiel representante de Jesus aqui na terra para continuar a sua missão? Eu fiquei me perguntando isso. Se Jesus passa 3 anos ensinando, fazendo milagre, fazendo ajustes em seus ensinos, esfregando na cara no momento da multiplicação dos pães e peixes, e chega no momento final, o cara pergunta isso para Jesus, que chance esse cara teria de fazer alguma coisa? A resposta seria nenhuma. Nenhuma. Assim como você não tem chance de fazer nada, também, assim como nenhum de nós temos a capacidade de fazer isso, devido à nossa natureza pecaminosa, devido às nossas tendências humanas. Filipe só foi capaz de fazer isso depois que foi enchido pelo Espírito Santo. Foi aí que então ele teve finalmente os seus impulsos adestrados pelo Espírito do Senhor. Depois de ser uma bênção para o seu Senhor e ter cumprido a sua missão, a história diz que Filipe foi morto, apedrejado em Heliópolis, na Frígia, na Ásia Menor, cerca de 8 anos depois do assassinato de Tiago. Apesar de estarmos aqui falando mal dele, a gente diz aí, é provável que ele esteja se revirando no túmulo, mas a gente fala porque sabe o final. Ele foi uma bênção para o Senhor, apesar de ser esse cara que nós acabamos de mostrar. Significa dizer que você, que é pessimista, tá? Que só vê o negativo em tudo, se de fato se submeter ao Senhor, Ele vai usar você para alguma coisa. Eu acredito que de todos os apóstolos que nós já citamos e ainda queremos citar, tem algo de cada um de nós. E Deus nos mostra, eu fiz isso com esses caras que eram assim, e eu posso fazer com vocês. Eu vou fazer com vocês. No momento em que nós estamos vivendo. Quero fazer algumas considerações para encerrarmos. Atualizando, assim como Filipe, precisamos aguardar ansiosamente o retorno do Messias. Esse é um ponto importante. Filipe aguardava ansiosamente a primeira vinda do Messias. E nós que aqui estamos hoje, precisamos desse mesmo Espírito através das Escrituras, para que quando Ele retornar, nós saibamos que de fato é Ele.
mas temos algumas coisas a lembrarmos aos irmãos. E uma delas é essa aqui: os pessimistas não conseguem se alegrar com o que Jesus está fazendo na vida das pessoas, pois o que mais importa para eles são os protocolos. São os protocolos. Às vezes, eles se levantam em uma assembleia para dizer: olha, eu não sou favorável a isso por causa disso e disso e disso, e eles têm razão, ou razões humanas. Mas às vezes, não são as razões humanas que o Senhor quer utilizar naquele momento. Deus quer agir fora da burocracia e dos protocolos que inventamos. Ele quer que, por exemplo, nós tenhamos ousadia diante de uma situação que é extremamente desfavorável, mas que vai fazer com que vejamos o seu poder agir. Os burocratas têm esse problema. Eles não conseguem ver além de suas vidas organizadas. Servos sem ousadia nunca conseguirão cair na graça daquele que uma vez disse que quando fizermos tudo o que nos foi mandado, ainda assim seríamos ou seremos considerados servos inúteis. Lembrem, Jesus disse uma vez isso: quando nós fizermos tudo o que nos foi mandado, nós deveríamos concluir ao final: eu sou um inútil, porque só fiz aquilo que foi mandado. Os servos de Deus sem ousadia ficarão pelo caminho nesse sentido. Meus irmãos, apesar disso, a gente vai perceber que, apesar do pessimismo, da falta de ousadia, quando o Senhor pega pessoas assim, Ele pode fazer a diferença na vida delas. O que precisa acontecer é, de fato, uma verdadeira submissão ao Senhor. A gente sabe perfeitamente que, apesar de todos os pontos negativos que colocamos sobre Filipe, até nos 45 lá do segundo tempo, ele estava desse jeito, mas a história nos diz: ele foi enchido pelo Espírito do Senhor e ele fez da vida dele algo diferente do que a sua natureza tinha inclinação. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra, imperfeita, porém eficaz, que nos confronta. Neste caso, nos lembra de algumas coisas. Eu diria que, como ponto fundamental, esse apóstolo representa aqueles que dependem de sua própria vida, de suas próprias organizações para viverem, de suas próprias capacidades. E pessoas assim, infelizmente, não conseguirão dar grandes passos de fé. Senhor nosso Deus, mais uma vez mencionando a galeria dos heróis da fé, eles só estão lá porque viveram momentos em que foram extremamente ou veementemente testados, mas conseguiram ultrapassar o limite da fé comum, o limite da fé diária, daquela que eu creio que vou comer amanhã, porque tenho algo na geladeira. Eles foram além disso, porque depositaram uma confiança no Senhor. E isso estava além da organização humana de cada um. Senhor nosso Deus, nós não estamos pregando que os teus servos saiam daqui e levem uma vida sem planejamento. Nós estamos pregando o equilíbrio.
Nós estamos pregando o equilíbrio. Nós não podemos viver uma vida em que nos organizemos tanto que dependamos unicamente de nós mesmos. Esse não é o tipo de homem ou mulher que tu usarás neste século. Nos ensine a termos a verdadeira fé, a fé bíblica, para compreendermos a cada dia a tua vontade. E não permita com que passemos as nossas vidas e ao final dela não tenhamos te conhecido verdadeiramente. Como Filipe, que chegou ao final do ministério de Jesus e ainda não tinha compreendido a sua verdadeira essência. Eu sei que muitos de nós partiremos daqui, apesar de termos vivido anos e anos frequentando uma igreja, ouvindo sermões bíblicos, sem ter conhecido ao Senhor, assim como Filipe não conhecia até aquele momento. Eu sei, Pai, que esse processo é unicamente teu, aquele que nos fará verdadeiramente conhecer ao teu Filho, é o próprio Filho do nosso Senhor, através do seu Santo Espírito. Foi Ele que fez a diferença, quando o Espírito desceu sobre a vida de Filipe, e fez com que ele tivesse um ministério abençoado e abençoador para a vida daqueles que ouviram. Um ministério que fugiu de suas próprias capacidades humanas, fugiu do seu controle, porque ao final ele precisou pagar com a sua própria vida por servir ao Senhor do jeito do Senhor. Faça-nos servos e servas para te servirmos neste momento, neste século, dessa forma. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço, amém.